Hoje eu vou fazer alguns comentários a respeito de algumas mensagens que eu recebi de uma pessoa, não vou falar o nome, nas minhas redes sociais, e eu quero me utilizar dessas mensagens para te ajudar a verificar qual a dificuldade que as pessoas têm de perceber a própria incoerência do que está dizendo. Eu vou pontuando aqui, de repente você, no final, se eu conseguir apagar o nome, eu coloco os prints das telas, mas eu acho que não vai ser necessário. Ela começa dizendo que eu sou essa pessoa, né? Começa dizendo que eu sou uma pessoa ideológica quando falo de família. E a pessoa já nega uma coisa óbvia, que a família, a história prova a existência da família, não é uma questão ideológica. Mas sim, a gente pode também defender a família como uma questão de ideias. Não é um fato que famílias são construtivas, já generalizou, primeira generalizada dela. Família também é destrutiva, tóxica e prejudicial. Concordo, existem famílias tóxicas, destrutivas, bastante disfuncionais, né? E aí ela inverte, que é o óbvio, sempre eles fazem isso. Eles pegam o que é exceção e faz virar regra. E pega a regra e faz virar exceção. Aí ela diz assim, que justamente a questão delas serem produtivas ou boas ou equilibradas é que é a exceção. Eu já vou dar a minha resposta, você já vai saber. Ela termina dizendo que a religião é apenas um anestésico para suportar as mazelas da vida e dar sentido a ela. Bom, olha, presta atenção na frase. A religião é apenas um anestésico para suportar as mazelas da vida e dar sentido a ela. E aí eu começo a resposta dizendo o seguinte: temos aqui uma divergência de origem do problema. O ser humano é complicado onde quer que seja ou esteja. Então o problema não está na família. O problema está no indivíduo. E obviamente que se o indivíduo ele é complexo, ele pode ser desequilibrado no trabalho e ser equilibrado na família, ele pode ser desequilibrado na família e um bom profissional, ele pode ser desequilibrado na escola e ser equilibrado na família e no trabalho. O ser humano individualmente tem as suas questões, isso é fato. Então eu já vou na origem do problema e ela coloca como se pudéssemos de repente ignorar que é o ser humano que é complicado e não a família. Agora, óbvio que se a família é composta por seres humanos, vai existir sim muitos problemas na família. Não estou negando que existam, de inúmeros graus, do mais leve ao mais pesado. Aí eu reforço que existem famílias disfuncionais e demonstro que, na minha opinião, é o contrário. Olha, se a maioria das famílias fossem disfuncionais a ponto de se matarem, né, não existiria família. Se essa instituição ela se mantém até hoje, é porque dentre as opções que a gente tinha, até hoje ainda é a que mais dá certo. Mesmo porque aí eu complemento. Sem contar que é na família, eu escrevo, que encontramos, que descobrimos o perdão, né? E o perdão é fundamental para a convivência social. Então, se você não perdoa, não vai ser só na família que você vai ter problema. Você vai ter problema no trabalho, na escola, em qualquer relacionamento que você tiver, nas amizades. Se você é uma pessoa que não sabe perdoar, e na família é o lugar que a gente mais aprende sobre o perdão, porque a gente tem um envolvimento emocional muito grande com aquelas pessoas, elas não são perfeitas, nós não somos perfeitos e temos que perdoar. Alguns casos realmente pode ser bem difícil de perdoar, mas enfim, se você não perdoa, você não avança também. Então, independente de você declarar perdão para a pessoa, você tem que perdoar em si mesmo, no seu coração. E depois eu digo aqui, é na família que encontramos o amparo. Vai você passar uma dificuldade bem pesada e você vai descobrir de fato se você tem amigos ou não, mas vai ser sempre na família que alguém vai te estender uma mão. Sempre vai aparecer alguém da sua família para te resgatar, para te ajudar a sair daquele problema que você está. E se você não tiver, é porque talvez você tenha que fazer uma reflexão, que as pessoas de repente estão deixando você seguir num caminho que não é o ideal, porque todo mundo já te avisou e você não quis ouvir, você precisa quebrar a cara. Aí entra todo aquele jogo de aprender a amadurecer, de assumir responsabilidades.
E aí eu escrevo o que lamento quando não corre assim, mas sempre teremos a oportunidade de formar nossas próprias famílias e corrigir os erros dos nossos pais e antepassados. Receber dificuldade e transformar em facilidade. Se você teve problemas na sua família, ao formar a sua família, você vai trabalhar para que aqueles mesmos problemas não se repitam. Você vai ter essa oportunidade. E aí, com relação à religião, eu indico para ela o livro do Chesterton, O Homem Eterno. Se fôssemos agora discutir os dois temas, religião e família, esse vídeo ia ficar enorme, mas assim talvez ainda comente alguma coisa. Aí ela coloca assim: acredito que se pelo menos nós fôssemos capazes de carregar nossas mazelas sem maquiagens e focarmos em estabelecer verdadeiramente nossas energias naquilo que temos conhecimento prático. O que é conhecimento prático para ela? É a tradição? Então por que ela nega a tradição? Já a primeira incoerência mais grave assim de todas. Se ela está reconhecendo que existe um conhecimento prático e a tradição é o que nos dá maior embasamento sobre o conhecimento prático, como é que ela nega aquilo que ela agora está dizendo que devemos ter conhecimento prático? No sentido de resolver questões que nos afligem do nosso cotidiano. Isso aí é básico, está falando obviedades, platitudes, sabe? Aí fala assim, problemas como a fome. E eu demonstro para ela que em 1860 nós tínhamos mais de 85, 90% de fome, de miseráveis no Brasil, e hoje nós temos esse número invertido, né? O que era 5% de ricos em 1860, hoje é 5% de pobres. Então, o grande problema do capitalismo é não ter tirado todo mundo da fome ao mesmo tempo. Mas, de longe, o sistema que mais tirou pessoas da fome, basta você olhar pela janela do teu apartamento. Nada disso existia há 50, 80, 100 anos atrás, tudo nós construímos. E é um processo longo, difícil e doído, porque é difícil saber que alguém está passando fome. Eu mesmo tive uma infância muito difícil e eu sei o que eu estou falando, não tô de conversinha, não. Sou filho de gente muito simples e não admito esse tipo de conversa, assim. Sempre fui ensinado a trabalhar, estudar e fui para a briga, não fiquei me vitimizando. Quem fica se vitimizando não avança, fica colocando a responsabilidade das coisas nos outros. O desemprego é um problema muito sério, porque aqueles que mais causam desemprego são aqueles que dizem que estão trabalhando pela igualdade, sendo que, como o ser humano é muito desigual, cada um tem suas vontades, suas características diferentes, cada um vai tocando o seu barco. E é impressionante como, no ponto de vista deles aqui, né, as pessoas são egoístas no capitalismo. Mas é impressionante como um egoísta, quando cuida da sua própria vida, quanto ele consegue ajudar a sociedade. Porque aí ele consegue ter mecanismos não sou a favor do egoísmo, pelo amor de Deus. Mas quando a pessoa sabe cuidar dos seus interesses, ela ajuda as pessoas que estão em volta indiretamente. Né? Quando você tenta fazer isso diretamente, você acaba indo para o buraco junto com elas, se você não tomar o devido cuidado. Aí fala aqui de dignidade, fica ali aquelas obviedades, sabe? O sol brilha, sabe aquelas coisas? A pessoa te fala o que você já sabe e faz parecer que aquilo é uma teoria. O mais importante, assim, né? A pessoa, ela tenta culpar a religião como se aquilo fosse, né, um ópio, como disse um certo cidadão aí do mal, né? Para mim, aquele cara do mal nunca amou ninguém, nunca gostou de ninguém, foi um parasita da sociedade. E fica aí tentando derrubar aquilo que nos traz, nos liga ao transcendental. Ela não nega o transcendental, mas ela passa a negá-lo indiretamente quando ela coloca isso como um problema. Existe toda uma estrutura superior que a gente não entende. É isso, simples assim. Já falei em outros vídeos. E a família é o amparo que a gente precisa, com todos os problemas. Tive um pai muito complicado, um pai muito ausente. E mesmo assim nós amamos, meu irmão, minha irmã, nós amamos nosso pai até infelizmente o dia que ele partiu, já faz mais de 2 anos, e nós o perdoamos pelos erros que ele cometeu, e hoje nós nos esforçamos para trabalhar e não cometer os mesmos erros. É assim que funciona. Nega a realidade e diz que é o outro que está negando a realidade. Você vive no mundo da fantasia e diz que é o outro que está no mundo da fantasia. Não. Esse discurso meu, sinceramente, é um discurso pé no chão, realista, de assumir responsabilidades. Sim, nós recebemos alguns problemas da falta de estrutura, talvez emocional ou intelectual do meu pai, porque não criou a família da maneira que deveria, não cuidou da família da maneira que deveria, mas nem por isso nós o abandonamos, pelo contrário.
Dentro do possível, cada um cuidou mais dele do que o outro. Isso é fato, não foi igual também. Não conseguimos os três fazer as mesmas coisas, na mesma dimensão, na mesma amplitude, mas cada um do seu jeito perdoou e tocou o barco. Então, se a pessoa ela vê a família como um problema da estrutura, é porque ela já está viciada aqui em ideologias que... Mas o mais incrível é como todos eles negam a si mesmos e se contradizem com muita facilidade. Se ela fala em saber o que dá certo na prática, ela está falando do quê? De tradição. É observar o que deu certo na prática em muitos anos, e não na fantasia. Prática fantasiosa, não existe isso. Tá? É o contrário. E negam pela terceira vez quando esses sistemas não dão certo em lugar nenhum e fica dizendo que dá. É viver na fantasia e ainda acusar o outro que está na fantasia, que é o que eles fazem o tempo inteiro. Né? É uma incapacidade intelectual absurda. Muito absurda. O vídeo ficou um pouco longo, muito obrigado pela sua presença. A gente vai se vendo aí para os próximos vídeos, e que esse Brasilzão consiga encontrar um rumo melhor, porque está terrível. Eu não estou nem conseguindo dar as notícias ruins, porque elas são tão lastimáveis. E cuidado com o jornalismo brasileiro. Cuidado, muito cuidado.